Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que é o nosso programa de capacitação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática. E cabe a nossa R3, a Bruna Hausen Figueiredo, né, apresentar. Nós vamos fazer uma apresentação bem rápida, né, de 3 casos clínicos. O nosso foco é nas lesões císticas pancreáticas e qual é que é o papel da ecoendoscopia, principalmente nas lesões duvidosas, né, quando há dúvida em relação aos exames de imagem e se vale a pena ou não a gente fazer esse tipo de procedimento, que é a ecoendoscopia com aquisição tecidual e não ecoendoscopia para a citologia. Então é uma técnica que a gente já mandou o trabalho para publicação. Então nós vamos apresentar aqui 3 casos iniciais e depois a Bruna vai apresentar o trabalho que acabou de ir para a publicação, né? Para endoscopy, está no prelo ainda, então a partir do momento que já estamos em fase de correção, então aí a gente vai mostrar os nossos resultados e o nosso racional em relação a esse tipo de avaliação. Então, Bruna, fique à vontade, pode apresentar aí os casos para a gente já dar início à nossa reunião. Certo. Boa noite a todos. Obrigada pela apresentação, doutor Celso. Então, a gente está Está dando dando eco. eco, Bruna. Está dando eco. Você precisa desligar um dos. Melhorou? Acho que vamos ter que desligar o microfone. Pode ir, pode ir. Está melhor? Tá. É, Agora nós não estamos te ouvindo. Agora tá? Agora sim. Bom, então eu trouxe alguns casos clínicos aqui para a gente debater e discutir, principalmente acerca dessas lesões císticas do pâncreas, né? Então, o primeiro caso é uma mulher de 45 anos, com ECOG 0, sem sintomatologia específica, não fuma e bebe socialmente, e segundo o relato da paciente, em 2015, em decorrência de investigação de uma dor abdominal, ela realizou uma tomografia de abdômen em que foi identificada uma lesão cística no pâncreas, a princípio suspeita de ser um IPMN de ducto secundário. Desde então, ela manteve uma vigilância com ressonância magnética periódica, e em 2021, durante esse acompanhamento, além dessa lesão cística que já tinha sido anteriormente vista, em torno aí de 2,5 por 1,7 centímetros, foi visto também, adicionalmente, um nódulo sólido de mais ou menos 1,2 centímetros na cauda do pâncreas. A princípio, em função Perfeito. desses achados... Não, Oi? Bruna, vamos deixar a doutora Susan, porque a gente tem só essas imagens, né? Se a doutora Susan pode fazer algum comentário a respeito dessa ressonância aí, o que que ela pensa, o que ela acha dessa lesão. Então, Susan, por favor, fique à vontade aí para comentar essa ressonância. Vamos lá. As 3 primeiras imagens de cima são fase contrastada. A imagem de baixo é um corte da ressonância magnética, de uma colangio-ressonância magnética. E o último corte é uma reformatação, né, que a gente pega todos os cortes que a gente fez, junta tudo para dar uma imagem. Muito bem. Então, vamos começar com o corte de baixo à esquerda, que é onde a gente vê a imagem cística microlobulada, formada por cistinhos. A imagem do lado, abaixo à direita, é uma imagem onde eu praticamente não vejo, não sei se tem ou não comunicação com o ducto pancreático, tá? A gente vê o ducto pancreático de um calibre mais habitual, e o pós-contraste mostra que a gente tem uma parede fininha e um leve realce, que eu não sei se é da parede dos cistos ou se a gente fosse considerar isso como um branch type, seria um realce de septo de um IPMN. Bom, e aí é a zona do agrião do inferno, né?
porque assim, é uma lesão única cística, depois eu vou falar do hiperintenso lá, do hiperrealce. É uma lesão única cística no corpo pancreático, aparentemente sem relação com o ducto pancreático principal e que vem sendo acompanhada como um IPMN, né, de ducto secundário. Poderia ser, mas pode ser também, é uma mulher, uma neoplasia cística do tipo um cistoadenoma seroso microcístico. Não é fácil fazer essa diferenciação quando as lesões são assim pequenas. E ultimamente, até na reunião do pâncreas, a gente tem visto isso lá na escola, né? A gente olha, primeiro a gente dá como um IPMN, né, tipo Branch, e depois de tantos e tantos anos acompanhando, você olha e fala assim: será que isso não era uma cicatrizinha central? Será que isso não era um seroso microcístico? Então a gente tem essa dúvida mesmo, tá? A segunda lesão é uma lesão meio exofítica, né, na cauda pancreática, na face anterior, bastante hipervascularizada, né? E a gente tem que pensar num TNE até que se prove contrário, né? Então, eu acho que esse é o racional do pensamento em relação, né, do raciocínio em relação à imagem. Suzana, se você tivesse que cravar um diagnóstico, você diria o quê? Assim, na sua Bom, opinião. eu vou Porque veja dizer bem, uma coisa. essas ressonâncias que a gente viu de controle eram exatamente isso, de um IPMN de ducto secundário. Mas eu acho que você falou bem, né, do diagnóstico de um cistoadenoma seroso, também podia ser ou não, né? O que determinaria uma estratégia totalmente diferente para essa paciente, né? Então, veja só. A gente vai ganhando os cabelos brancos, apesar que se alguém procurar algum em mim, não vai encontrar, tá? Não tem. Mas a gente vai ganhando esses cabelos e a gente vai mudando, né, a maneira de ver. E eu, talvez, alguns anos atrás, eu cravaria como IPMN do tipo 2, sem sinais preocupantes, próximo caso, mas sem dúvida. Mas hoje, olhando bem para essa imagem, vendo o aspecto microlobulado e o aspecto dessa microcicatriz central, que se a gente olhar na terceira imagem pós-contraste, talvez eu acho que hoje eu mudaria, eu inverteria o meu raciocínio e hoje eu diria, eu acho que isso é um cistoadenoma seroso microcístico, pediria controles apenas, né? Mas eu acho que eu tenderia mais para isso. Mas não acho errado dar como um branch type. É uma tendência, não dá para cravar 100% no primeiro exame dela, só olhando isso e tchau. Juquemura, quer fazer algum comentário? Edson, por favor, fique à vontade. Alguma dúvida, pergunta para a Susan? Acho que a Susan já fechou aí todas as possibilidades, né, Susan? Eu acho que são as duas possibilidades, né? Mas o problema é quando você é apertada para dizer, afinal, preciso fazer uma punção ou não preciso, né? Você Essa acha, eu acho que você acha que a parede desse cisto é hipervascularizada também? A Susan quer não. dizer que é um duodeno cístico? Não, Não, eu acho que não é. É uma parede muito, muito delgada. Muito, muito, muito delgada, tá bom. tá? Edson? Nós não estamos te ouvindo, Edson. E agora? Agora Agora sim. sim? Então, as duas situações são relativamente tranquilas do ponto de vista de risco, né, de malignização, né? Então, tanto o IPMN de cadeia lateral como o seroso não vão nos dar problema, né? Mas eu acho que a gente precisa definir, né, qual que é a lesão. Porque se a gente concluir que é um seroso, ele dispensa controle assim a curto prazo, né? Faria algum outro
exame de controle para mais de um ano depois, não tem necessidade de ter essa definição. Já o IPMN, embora o risco de malignização do tipo 2, né, é muito pouco frequente, eu acho que é importante a gente definir que lesão é essa, né? Ela já tem mais de 2 centímetros, né? A gente viu que poderia ser o IPMN, então eu pediria um ultrassom endoscópico, primeiro para ter uma definição de imagem, né, para comparar com essa que a gente está vendo, e tentaria obter líquido, sim, da punção e, se possível, um histológico também. Pode continuar, Bruna. Certo. Então, diante de todas as considerações, a gente já antecipou um pouco quais seriam as condutas, né? Como que a gente manejaria essa paciente. Então, a primeira opção seria encaminhar já direto para a cirurgia. A gente também poderia seguir ela baseada nesses critérios da Dutch American Risk Stratification, que leva em consideração principalmente história de tabagismo, a presença de cistos multifocais, história de pancreatite aguda e história de malignidade extrapancreática. Se a gente jogar essa paciente aqui dentro desses critérios, estratificar ela dentro dessa ferramenta, a gente vai encontrar um risco aí próximo de 3% em 3 anos e um risco aí em torno de 6,7% em 5 anos. Outra opção seria realmente a realização da equindoscopia com aquisição de amostra tecidual, unicamente para neoplasia cística, ou ampliando essa amostra e coletando também material do nódulo, ou interromper esse segmento, já que já tem mais de 5 anos do diagnóstico. Então, gente, baseado tanto na Dutch American Risk Stratification, né, que é uma nova ferramenta que a gente tem utilizado principalmente para essas lesões, e também em relação à AGA, né, por exemplo, ao guideline da AGA, o que é que vocês fariam, né? Então, eu queria saber do Jukemura, queria saber de quem quiser falar, por favor, fique bem à vontade, né? O que é que vocês fariam em relação a essa paciente? O Celso quer que a gente responda que faça ultrassom endoscópico. Não quero que você responda nada, eu quero que você diga o que você faria com essa paciente no seu consultório. Então, Se nódulo ela de fosse sua. Eu não Eu tenho acho muita que dúvida se fosse minha, mas eu quero saber se fosse sua. se fosse assim, ó, o nódulo de 1,2 centímetro, sendo hipótese de neuroendócrino, cai no meio daquele, não é nem menor que 1, nem maior que 2 centímetros, ficaria no meio. Então, ficaria numa discussão sobre o que fazer com isso daí. Tem um amigo que fala que o que você fizer, você consegue encontrar justificativa na literatura para fazer uma coisa ou outra. E a outra lesão, aparentemente, pelo que foi dito pela Susan, ela tem toda a característica de ser uma lesão que pode ser acompanhada. Eu particularmente, eu não ficaria com muita fazer um segmento curto, né? Eu acho que não tem tanta importância fazer um segmento curto. Não sei se existe uma possibilidade, tem uma discussão de fazer a biópsia do nódulo da cauda para ver qual que é o Ki67, qual que é o índice proliferativo, para ficar com mais certeza de que trata-se de uma lesão com menos agressividade, né? Então, aí fica, como você mesmo diz, eu acho que fica mais nesse aspecto de se faz o exame de ultrassom com punção ou se faz o segmento. Talvez eu faça um segmento, talvez eu fizesse um segmento curto. Perfeito. Edson? Eu já tinha falado, né, Celso? Eu acho que eu faria assim, o ultrassom endoscópico com punção. Se vier o CEA baixo, glicose baixa, etc e tal, ficaria mais tranquilo. E aí, eventualmente, se tivesse uma amostra de histologia, também melhor ainda, né? Perfeito. Professor Ademar, o senhor quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu atrasei um pouco aqui na entrada, mas eu acho que por essa apresentação, os comentários tanto do Jukemura e do Edson, apesar dela já estar em segmento há 5 anos, né, eu acho que teria que manter esse segmento, talvez
um próximo em torno de 6 meses, mas também não estaria errado se fizer ultrassom endoscópico agora, né? Ela não fez, né, nenhum ultrassom endoscópico Não, ainda. até o momento não. Até o Então, momento, Bruno, não. Só imagem só imagem. ou ressonância, é isso? Sim. Bruna, Certo. Mas apareceu um outro nódulo, então acho que a exato. gente se tem que estar mais atento a isso aí. Eu E- não ficaria muito e- sossegado não fazendo ultrassom, não. Ô Celso, deixa eu Oi. perguntar uma coisa que eu não entendi. Essa Pode falar. lesão suspeita do TNE, ela apareceu agora ou ela nunca existiu nos exames anteriores? Ela nunca Então, existiu nos na exames verdade, anteriores. é uma lesão que tem um aparecimento de um ano. Recente, recente. Tá aí, ó. Na última ressonância apareceu um nódulo na cauda do pâncreas, de 1,2 centímetros. Tá, e foi revisto as outras imagens antigas e não tinha. Não tinha, sempre fez no mesmo local. Ela sempre fez as ressonâncias no mesmo local. Eu acho que isso é um dado importante, né? Se a gente acreditar que isto é uma evolução vai com um ano e pouco com esse achado, eu acredito que valeria a pena realmente essa lesão, pelo menos, ser funcionada, né? Porque a gente está com um crescimento, pelo menos documentado, grande em 12 meses. Eu acho que aí a lesão do Brent, né, do IPNM é uma coisa, agora essa lesão que cresceu dessa maneira, apesar de ser pequena, como o Juca falou, está no meio, mas um crescimento muito rápido. Eu acho que eu faria punção nela com o diagnóstico. Você só faria a punção dela ou pediria a punção das duas lesões? Isso é um ponto importante para nós, né? Não, a punção das duas, né, Celso? Eu acho que aí, porque aí eu concordo com o Edson. Uma vai te ajudar diagnóstico, a outra vai te ajudar o estadio da doença da neoplasia neuroendócrina, né? Já você vai fazer, com certeza, tentar a biópsia dos dois, com objetivos diferentes, eu acho. Um é para documentar o diagnóstico se é uma serosa ou não, e a outra para realmente avaliar o grau de diferenciação do tumor neuroendócrino. Perfeito. Pode ir, Bruna. Alguém tem, por favor, alguém tem mais alguma questão? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Pode ir, Bruna. Certo. Então, essa paciente foi encaminhada para realização de uma ecoendoscopia. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver essa lesão cística, multicística, com septos finos, áreas oligocísticas. Ixi, tá indo. E foi realizada, então, punção dessa lesão cística, como a gente consegue ver aqui. Foi utilizada a agulha Procor, da Cook, 20 gauges. E aqui, no segmento aqui do vídeo, a gente vai conseguir ver agora os limites da lesão sólida, mais um pouco aqui para frente. Pronto. Agora a gente consegue ver que essa lesão sólida, mais ou menos aí 1,4 por 1,1 centímetro, que também foi funcionada, como a gente consegue ver aqui nessas imagens. As duas lesões parecem próximas aí, mas não estão, não, né? Não, não estão próximas. A gente colocou o vídeo, né, só da lesão Ah, sólida tá. que vocês estão Ah, vendo, entendi, que é o entendi. nódulo, e a outra que é uma lesão cística, que pela imagem da ecoendoscopia fala muito a favor de ser um cistoadenoma seroso, né? E Cheiroso, não né? um IPMN de branch duct. Essa era conforme a imagem. Agora a Bruna vai mostrar o resultado da patologia. E o Filadélfio vai comentar. Fila, fica à vontade, boa noite, obrigado aí por participar. Oi, pessoal, obrigado aí. Boa noite. Prazer em revê-los, Boa noite. alguns de vocês. Ah, olha, do ponto de vista histológico, já praticamente foi comentado pela Susan na radiologia, né? Então, se a gente olhar para essa imagem superior esquerda, é o core vascular daquilo que a Susan chamou de cicatriz radial ali, né? E fica positivo para a inibina na imunistoquímica, mostrando que é um estroma peculiar do cistadenoma seroso, né?
À direita vocês veem os microcistos. Então tá aí a grande vantagem de esquece citologia no século XXI, pelo amor de Deus. Quer dizer, toda a referência que a gente precisa hoje para fazer diagnóstico é a relação do epitélio com o estroma. Então, se você fizer citologia, você perde a parte mais importante do diagnóstico, para, pelo menos na pancreatologia, tá? Então, uma coisa que fica óbvio na histologia, possivelmente numa citologia você poderia ter conflitos aí, alguma dificuldade, né? Então, Perfeito. então acho que não tem dúvida isso daí. O tumor neuroendócrino tinha um KI67 menor que 1%, e aí eu ouso dizer que acho que não houve diagnóstico prévio, porque ele não cresceu, um tumor com KI67 não cresceria 1,5 cm, de jeito nenhum, né? Acho que escapou, né? Sim. Com certeza. Bom, então o resultado, né, Fila, foi de um cistoadenoma seroso Adenoma seroso microcístico para lesão cística e um tumor neuroendócrino pancreático com KI67 menor que 1. Eu estou vendo aqui que o professor Ricardo Artigiani está aí, se ele quiser fazer algum comentário, por favor, Ricardo, fica bem à vontade, né, como patologista também, que está sempre aí nos prestigiando, acho que vale a pena essa discussão, né, Ricardo? Concordo com o Filadelfo. Tranquilo. Perfeito. Então, agora, Bruna, eu acho que vale a pena a gente saber bem rapidamente, né? Então, é uma mulher de 45 anos, um ECOG 0, assintomática, com cistoadenoma seroso no corpo e um PNET G1 na cauda. Então, eu queria saber de vocês qual que é a conduta, se vocês se sentiriam agora mais tranquilos em fazer um segmento, se alguém proporia alguma coisa diferente disso, um watch and wait, né, para essa lesão, e aí eu vou falar o que a gente está fazendo com ela, para ver se concorda com o que vocês pensam ou não. Edson? Só eu- uma coisa antes, eu Tá. só dosou a amilase e o CEA e a glicose? Sim, nós dosamos a amilase, o CEA, mas assim, veio muito pouco material, tá? Então, se eu não me lembro, a única coisa que veio nessa prova foi a amilase, nada além da amilase, tá? E a gente nem. Honestamente, Kiko, eu vou te falar uma coisa: eu não dou bola mais para bioquímica, muito pouco. Quando vem todos os resultados, eu até dou muita razão ao resultado da bioquímica. Mas você vê, os últimos relatos da literatura mostram que o CA199 não deve nem ser mais pedido, né? Porque realmente ele não funciona, não serve para absolutamente nada. E o CEA também dá muito falso negativo e muito falso positivo. Então, realmente fica muito difícil, né? A única coisa que parece que está chamando bastante atenção é a glicose, né? Então, mas a glicose e a amilase, para este caso, poderia ajudar. Lógico que o diagnóstico histológico é muito mesmo, só está querendo ver se a correlação não existiria, só foi pergunta de correlacionar. Tá. O Kiko, essa Celso, tua pergunta pode ser assim, tem um momento que eu acho que é importante as dosagens bioquímicas. Se você funciona um IPMN, um cisto mucinoso, genericamente, e a biópsia atingir exclusivamente áreas de atrofia epitelial devido à distensão mecânica do cisto, a histologia pode confundir com cistadenoma seroso oligocístico. Bom, então aí, claro, a imunistoquímica ajuda na produção das mucinas, mas se você tiver um dado a mais de CA199, CEA, isso daí corrobora. O CEA na imuno e o CA19 na imuno marcam, mas às vezes a atrofia é tanta que vai confundir com, por exemplo, um MUC1 do cistadenoma seroso. Então, assim, tem um momento, eu acho, que ela pode ser importante. Praticamente, eu acho que é nessa condição aí, tá? De o cisto mucinoso ser atrófico e aí confunde com cistadenoma seroso. Perfeito. o Celso, Oi? eu vi um trabalho assim, bem recente, é de 2023, do grupo lá do Bacelink, lá da Holanda, né? Revendo o valor
diagnóstico da glicose e do CEA no líquido desses cistos. E agora eles estão considerando não mais aquele valor de 192 nanogramas, né, para o CEA, e sim de 20 nanogramas e glicose abaixo de 25 e 50. Parece que isso está dando um índice de acerto muito grande para diagnóstico de mucinoso e não mucinoso, né, nessas lesões císticas. Então, a glicose está sendo considerada um elemento importante nesse diagnóstico. Então, a gente não pode deixar de lado, não. Acho que vale a pena, sempre que possível, dosar amilase e CEA, a amilase não, desculpa, o CEA e a glicose desse líquido do cisto. Também concordo, Edson. Não, também concordo plenamente com o que você está falando. Uhum. Juquemura, quer falar alguma coisa? Celso, Oi, é, quem está falando? no IPMN, a amilase não está tendo mais valor, não? Nos No IPMNs? IPMN? Sim, também não. O que tem hoje valor mesmo é exatamente isso que o Edson Lobo falou. Se você for fazer a bioquímica do cisto, o mais importante hoje é o CEA associado à glicose. Por Isso. exemplo, o CA199, por exemplo, nesse trabalho que a gente mandou para o endóscope, a gente tinha os valores de CA199 de uma porcentagem razoável de cistos. Eles pediram até para tirar, que realmente não interessa mais o CA199. E a amilase, eles mandaram deixar, mas o que eles queriam saber mesmo era, no grupo que foi possível a coleta de material, eles queriam saber o CEA e realmente a glicose. É porque a amilase ela não é tão constante, né, o aumento de amilase nesses Exato, líquidos aí. exato. O Celso, acho Oi, que fala. uma coisa que é importante que faltou agora, com essa pergunta da conduta, é também saber a relação da lesão com o Wirsum ou com as estruturas vasculares e localização mais precisa do que você viu e o que a Susan viu na ecoendoscopia. O que você tem aqui? A lesão ela estava bem na periferia, bem longe do ducto pancreático, ou seja, seria uma lesão bem fácil para ser enucleada, por exemplo, no caso de um procedimento operatório. É que eu acho importante isso porque a gente vê frequentemente a falta dessas informações tanto nos relatos dos radiologistas quanto dos ecoendoscopistas, né? E a gente deve chamar atenção que você já está antecipando na possibilidade de alguém pensar numa cirurgia mais econômica, do fato de estar longe do ducto, ou se está perto do ducto, ou eventualmente para outro tipo de procedimento, esse tipo de relação. E também, para ajudar a gente no intraoperatório, frequentemente agora a gente tem feito muita cirurgia por videolaparoscopia ou por robótica, para a palpação, a gente perde a palpação. Então, para a localização da lesão, é muito importante que o radiologista ou que o ecoendoscopista forneça bastante informações, embora a gente tenha o uso do ultrassom intraoperatório, mas para poder facilitar para a gente. Perfeito, não, concordo plenamente. Sempre nos nossos laudos a gente procura sempre colocar essas informações que são muito importantes mesmo para o cirurgião. Pode passar para o próximo. Deixa eu fazer um comentário. Claro, claro. Então, essa localização e a distância do ducto é algo que a gente realmente precisa dar, isso com certeza. Mas é muito importante que o exame seja feito, o abdômen e a colange. Então, tem que sempre ser solicitada a colangio-ressonância junto. Para quê? Para que a gente possa fazer o exame da maneira adequada. Algumas vezes, a gente recebe pedido assim, ressonância magnética de pâncreas, ressonância... Não adianta, o convênio não aceita e não deixa a gente fazer o segundo exame. Perfeito, isso é importante mesmo. Pode passar, Bruna. Certo, então vamos passar para o segundo caso. Agora a gente está falando de um homem de 71 anos, com ECOG 0, também assintomático, e sem antecedentes de tabagismo e etiquismo social. Ele teve uma história de uma colecistectomia prévia e, durante segmentos, exames de rotina, em 2018 foi identificado um cisto de 2,9 centímetros
sem sinais de preocupação. A princípio, também pelas características desse cisto, foi aventada a possibilidade de ser um IPMN de ducto secundário. A partir daí, ele começou a manter vigilância com ressonância magnética periódica e observou-se um crescimento dessa lesão cística em torno aí de 0,9 centímetros num intervalo de 2 anos. Os exames laboratoriais desse paciente, a princípio, eram todos de forma geral normal, nada que chamasse muita atenção. E aqui a gente observa as imagens da ressonância magnética, se a doutora Susan quiser Vamos deixar a comentar. doutora Susan comentar. Tem mais imagens, tá, Susan? Então, depois dessas daí, tem mais imagens para você poder comentar. Por favor, fique à vontade. Tá, então o que a gente vê aqui é um pâncreas com uma certa dilataçãozinha do ducto pancreático, que eu vejo aqui nas fases com contraste, é um paciente com doença policística renal. A gente vê também um cisto, que ele é um cisto amorfo, né? Quer dizer, ele tem uma conformação com um cisto maior, talvez um cisto menor, um finosepto, praticamente sem realce nesse corte. Pode passar as outras, por favor, porque não dá para ver muito bem, não. Aqui a gente vê que nessa colângio, vejam só que a gente vê vários cistos, né, que tem até umas flechinhas amarelas, o sinal da flecha, e do lado, tomar cuidado, porque isso daqui são os rins cheios de cistos. Então, é uma doença policística renal e eu não consegui ver a totalidade do pâncreas e eu não consigo dizer se o que eu estou vendo aqui num único corte é uma atrofia pancreática com uma baita dilatação do DPP, numa imagem aqui embaixo. Então, quem puder me dizer se isso é verdade ou não, por favor, se isso era verdadeiro. Sim, é verdade. Eles vêm principalmente na cauda, uma cauda Isso. Então, cheia de cistos. nessa colângio, a jusante lá do cisto, né? A gente vê vários cistinhos, e a montante a gente vê uma dilatação do DPP, né, com atrofia. Então, somando todos esses achados, aqui a gente tem uma neoplasia muito provavelmente, né, mucinosa, né, cheia de cistos, um IPMN, né, já com atrofia pancreática, com dilatação. Então, a minha função aqui, e aí não adianta querer me mostrar só esse tipo de imagem, eu tenho que olhar em altíssima resolução esse exame, tenho que olhar na estação de trabalho, e eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso encontrar uma lesão maligna lá dando esse tipo de atrofia, para eu ter certeza que além dos IPMNs eu tenho alguma coisa do lado, tá? Então, que isso é o mais fundamental de tudo. Então, o protocolo aqui tem que ser extremamente dedicado. Se eu não achar, ainda assim eu vou dizer que eu não vi, mas que tem que ser biopsiado, porque eu não tenho como não dizer que não existe até que se prove o contrário. Mesmo que exista um critério, né, de worrisome features que fala na dilatação, na tortuosidade, na atrofia pancreática, a montante de um IPMN. Então, a gente tem que sempre tentar ir além. Eu acho que é essa a minha consideração aqui. Perfeito. Alguém tem algum comentário? Eu queria perguntar para a Susan se os cistos renais atrapalharam muito aí nas imagens pancreáticas. Não, porque quando a gente faz a imagem, a gente corta fino para fazer a imagem da colângio, eu nem presto atenção, mas quando eu junto toda a imagem, eu faço essa reconstrução em 3 dimensões, é aí que ela me atrapalha. Mas a minha leitura não é feita através dessa reconstrução, a minha leitura é feita corte a corte. Certo, perfeito. Pode continuar? Pode.
Bom, então acho que a gente até antecipou um pouco essa discussão. Diante disso aí, qual seria a conduta mais esperada para o manejo desse paciente? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Juquemura, Edson, Kiko, alguém faria alguma coisa aí, já que a Susan já deu uma entrelinha? Ah, as lesões são muito sugestivas de IPMN tipo 2, né? É o side branch, né? E mesmo essa maior, não tem um tamanho, não tem outros sinais né, de preocupação, que é nódulo, espessamento da parede, né? Todos os outros sinais. Então, assim, é um doente de acompanhamento. Não vejo indicação de mais nenhum procedimento. Juquemura? Porque, não, peraí, porque a imagem definiu, né, Susan, como IPMN em todas as lesões, né? Não, Tipo é um 2. IPMN, mas existe uma área muito suspeita, que é a área amontante do cisto maior. O cisto maior não me preocupa, mas Certo. o que me preocupa é o que está A atrás do dilatação. cisto maior, a dilatação e a Perfeito, atrofia. Então, assim, das duas, perfeito. uma. Ou isso é uma worrisome feature, um sinal preocupante de um IPMN, Uhum. ou isso é um adenocarcinoma intraductal que nasce mais frequentemente, né? Não dentro do IPMN, mas do lado do IPMN. Então, Não, aí tá certo. aqui eu tô vendida. Perfeito, Susan. Acho que tem que pesquisar, sim. Bom, Juque? Acho que o que a Susan falou é o que causa mais preocupação, que é uma atrofia do pâncreas com dilatação do vírus, e sugerindo que eu particularmente acho que tem que fazer tratamento cirúrgico, sem fazer ultrassom, já ia direto para o tratamento cirúrgico do pâncreas. O que eu ficaria pensando é se tem alguma patologia que dá tantos cistos renais e tantos cistos pancreáticos, né? Eu não sei, poderia ter alguma possibilidade de ter um von Hippel-Lindau, ou Celso, na história dela, alguma coisa familiar? Não, na história familiar não tinha absoluto, é um homem, né? Não tinha nem absolutamente nada, não tinha nenhum dado a respeito de von Hippel-Lindau. Inclusive, quem fez a ressonância, né? Eu tive a oportunidade de contactar e disse que realmente não era, não se parecia com, né? Porque tinha, o que chamou bastante atenção mesmo foi essa área de atrofia na região da cauda mesmo, mas não tinha absolutamente nada, né, do ponto de vista, nenhuma suspeita de von Hippel-Lindau. Sugerindo que provavelmente tem alguma coisa lá, como diz a Susan, comprimindo e levando a lesão, alguma coisa crescendo lá, né, Susan? Juca, eu concordo com a tua indicação, só te perguntaria, você faria uma pancreatectomia preservando ou, na dúvida do que tem, você faria uma pancreatectomia com esplenectomia e linfadenectomia? Com esplenectomia e linfadenectomia, direto. Peraí, não vamos adiantar a discussão. Não vamos adiantar a discussão. Mas Peraí um pouquinho. independente se a biópsia que o Celso deve falar, que foi feita, der positiva ou negativa, eu faria, entendeu? Por isso que eu também não só indicaria a cirurgia, eu não faria a biópsia do Celso, só isso. Independente se ele falasse que desse positivo. Mas vamos lá então, Susan, vamos lá. Então vamos lá. Não, Susan, não, desculpa, Bruna. Então, gente, a gente fundamentando A aqui gente no seguir os guidelines das lesões císticas, do Foucault, a gente vê que, como vocês já falaram, realmente esse paciente tem características de preocupação. Apesar de não ter estigmas de malignidade, ele tem uma dilatação do ducto pancreático e também é um dado importante que foi falado no início, ele teve um crescimento desse cisto numa taxa aí superior a 5 milímetros no intervalo de 2 anos. O cisto dele cresceu 9 milímetros. Então, a partir daí, fundamentando-se nesse guideline, a gente realmente indicou para esse paciente a realização de uma ecoendoscopia. E aqui, né,
endoscopia a gente pode ver as imagens, a gente observa uma área ovalada, anecoica, né, com paredes finas e regulares, e foi feita a punção ecoguiada, como a gente vê aqui nessas imagens. Doutor Celso, quer comentar alguma coisa aqui, doutor Celso? Então, aí vocês veem uma lesão cística, né, que tem um pequeno espessamento, mas é uma lesão cística totalmente inocente, que é aquela lesão maior. Na região da cauda do pâncreas não havia absolutamente assim nenhum tumor, absolutamente nada, apenas uma grande quantidade de lesões císticas e existia uma leve dilatação do ducto pancreático principal, principalmente a montante desta lesão. Então eu acho que a ecoendoscopia nesse caso foi muito importante, porque a gente não encontrou absolutamente nada que justificasse um tumor, alguma coisa desse tipo. De qualquer forma, a gente, de comum acordo com o cirurgião que estava acompanhando o caso, a gente fez a biópsia dessa lesão, né? A gente fez a biópsia da lesão, e aí agora vocês vão ver o resultado da biópsia, né? Então, vamos lá. Resultado da biópsia. É, Aí eu acho que vale a pena o Filadélfio comentar um pouquinho a respeito do que ele está vendo. E depois aqui estão as provas, viu, Kiko? As provas do fluido cístico. Aí vocês podem fazer o comentário e depois a gente vai discutir a conduta do caso. Bom, então, um epitélio que mais ou menos esboça um arranjo papilar, ele está fazendo um contorno que talvez vá para um arranjo papilar. Uma focal pseudoestratificação, núcleos de uma forma geral, todos basais, homogêneos. Citoplasma indica que é uma origem biliopancreática, né? Ele é rombo. Sem nenhuma preocupação aí do ponto de vista neoplásico. Até estranhei bastante, quer dizer, bom, depois vocês falam, eu não consigo entender por que indicar cirurgia para isso daqui. É pensando que ele vai dilatar e vai romper e provocar uma pancreatite, ou você tá querendo prevenir neoplasia, Juque? Filadélfia, E aí aqui, aproveitar e perguntar, já que tem todo mundo cabelo branco, eu queria saber se vocês ficaram seguindo IPMN ao longo da vida e se vocês viram algum transformar. já, já. Já transformou ou já era? Não, então, é que na verdade aí eu acredito, o Fila, que ele fez uma biópsia, né? Não sei, eventualmente, se a lesão foi realmente, se a Biopsiada. lesão, se o local mais importante foi retirado, né? Exato. Agora você como patologista e que a gente sempre vai fazer alguma cirurgia, faz uma biópsia, vocês ficam toda hora falando assim, tira mais um pedacinho, tira mais um pedacinho. Você deve saber melhor do que Ah, eu, que às vezes tem que tirar um ah, pedacinho. Juque, não, isso não, desculpa, isso não é argumento. Eu tô brincando, mas A é biópsia que representativa, eu ou a tenho. ecoendoscopia, ela consegue ver a lesão toda. Não, Não, posso fazer uma consideração? Eu acho que a gente está falando, isso é uma laranja e a gente está procurando uma maçã. Na realidade, no meu ponto de vista, de quem viu a imagem, o meu problema não é com esta lesão cística, é o que está atrás desta lesão cística. ou na frente. Mesmo, ou na frente, mesmo que não tenha sido visto no ponto de vista da imagem ecoendoscópica ou mesmo da ressonância magnética, mas a minha questão é, por que se a gente sabe que tem um sinal que é um sinal altamente preditivo de câncer, que se chama COTOF, né? O stop abrupto, dilata, por que não é biopsiada esta área, por mais que você não esteja vendo uma lesão, né? Essa é a minha questão. Não Então, é mas essa Susan, lesão. não, mas Essa Susan, deixa eu lesão eu não falar. tenho a menor dificuldade, não é ela. Então, mas Susan, Olha, normalmente, se tiver um stop abrupto, eu vejo, por exemplo, um afilamento do ducto pancreático, eu vou sempre no afilamento do ducto pancreático, mesmo correndo o risco de uma pancreatite. Infelizmente, eu não encontrei isso. O que eu Mas via tem, mesmo. Então, mas o que eu via pela ecoendoscopia é simplesmente um cisto de pâncreas que estava comprimindo o ducto pancreático e eu vi uma dilatação de praticamente meio centímetro, 0,4, 0,45, não mais do que isso, entende?
Por Então, isso é eu não nesse biopsiei. momento, mas é nesse momento que eu acho que o estudo das imagens são sempre complementares, porque existe um stop, que não é o cisto, é outra coisa. Por Seja uma outro lado, fibrose, seja o que for, não é o cisto. Não é esse cisto, e por isso que eu acho que o Filadélfio tá fazendo assim, mas vocês estão fazendo um carnaval em cima de um cisto bonzinho. Não é ele, é o que está atrás. Então, por assim, outro lado, por outro lado, esse comentário da Susan é muito interessante, sabe por quê? Eu acho que também quebra a ideia de que assim, o cisto dilatou, o cisto é grande, não. por isso gera uma preocupação. Está produzindo muco, vai dilatar e vai crescer. Então, eu concordo totalmente. A lesão, eu acho que é independente do tamanho. Se ela tem alguma característica neoplásica, que pode ser isso, está comprimindo o ducto, está dilatando o ducto, isso sim eu acho que a gente tem que valorizar. Não é porque é grande que é neoplásica. Não é por isso que vai desenvolver, vai crescer e vai virar neoplasia. Vai virar câncer, quero dizer. Ô, Celso, Oi? quanto que qual é a... Aí está tendo uma conversa no meio. Tem alguém que está com o Diego está com o microfone ligado. Por favor, Diego, se puder desligar o telefone. Sim. Pode falar, Edson. Nos vemos. Oh, caramba. Qual que é o poder de detecção do ultrassonendoscópico em termos de tamanho de um microtumor aí no ducto pancreático? Tem milímetro. Em torno de 0,3, Né? 0,4 você consegue identificar. Eu fiquei muito tranquilo em relação a essa ecoendoscopia quando eu fiz. Não encontrei absolutamente nada. Eu tinha esse dado, ou seja, eu fui para procurar isso, realmente não encontrei absolutamente nada. Mas realmente, eu acho que a Susan tem razão, mas eu estava avisado sobre isso e só não biopsiei atrás porque não encontrei absolutamente nada, não encontrei realmente esse stop, né? Coisa que eu já vi em outros casos, mas nesse em especial eu não encontrei. Bom, só para responder para o Fila, eu acho o seguinte, ó, nós não estamos avaliando só a lesão, a gente está avaliando uma lesão com atrofia do pâncreas que tem alguma dilatação. E eu ainda não, assim, se eu não tenho nenhuma doença prévia, não tenho pancreatite, não tenho, eu acho que vai ser pouco seguro da gente garantir que não tem uma lesão intraductal pequena, entendeu? Então eu acho que a questão não é a biópsia, é que a gente pode não conseguir em frente a uma atrofia de cauda, que a gente sabe que não tendo outra causa fica muito difícil da gente excluir o diagnóstico. Lembrar que esse é um paciente, né, Kiko, totalmente também assintomático, não teve pancreatite, não teve absolutamente nada. As lesões são multifocais, a gente sabe que nas lesões o único dado realmente é que fala a favor de uma atrofia, que é uma atrofia que existe também porque a cauda está apinhada de áreas císticas, né? E tem um ducto pancreático que realmente tem uma ectasia, eu poderia dizer assim, pela ecoendoscopia, tá? A ressonância foi categórica em dizer que havia uma dilatação de 0,7 centímetros, ou 0,9, alguma coisa desse tipo. 0,9. 0,9, exatamente, tá? E Não lembrar pode também... seguir o doente? Oi? Não pode seguir o doente? Controlar? Você pode discutir com o doente, eu acho que você tem razão. É uma alternativa sempre discutir com o doente e apresentar os dois lados, que pode ter uma neoplasia, como pode não ter. Eu acho que essa é uma discussão. Agora, de novo, não acho que uma biópsia, quando ela é negativa, exclui nesse caso. Isso que eu acho. Eu acho que, por exemplo, essa biópsia, ela tem um ponto importante, né? Mostra que é um epitélio bilio-pancreático. O epitélio bilio-pancreático a gente sabe que tem uma chance muito maior de malignizar. Então, por exemplo, quando eu discuti junto com o cirurgião e também junto com o paciente, né? Eu falei a respeito disso.
Mas já antecipando, né, porque a gente já vamos antecipando, pode passar o outro diapositivo, Bruno. Na verdade, nesse caso aqui, o cirurgião e o paciente decidiram por não operar, e ele está fazendo controle. Já fez controle por mais 2 anos e a área continua semelhante, não mudou absolutamente nada, tá? Isso tem que ficar claro. Foi isso que aconteceu com esse paciente. Celso, só mais uma dúvida. Tem alguém que está com. Diego, por favor, se puder desligar o microfone, ou o Bruno, eu acho que vale a pena, por favor. Pode falar, Edson. Não, para Susan, Susan, num paciente de 71 anos, né, que era o caso desse paciente, e com o pâncreas cheio de cistos, será que já não teria uma atrofia pancreática, independente de ter ou não ter um tumor? Ele Era tem doença muito, pancreática com 71 anos de idade. era muito assimétrico, é muito diferente. O padrão que a gente vê daquela cauda, de atrofia de cauda, com aquele parênquima filiforme, né? Uhum. E depois a gente vê os montes de cisto no restante do pâncreas e ainda com uma massa parenquimatosa mais habitual. Isso eu não sei se se fosse discutir comigo e fosse meu pâncreas, eu ia dizer, vamos lá, pode tirar. Perfeito. Não, eu Eu não ia ter isso. também acho que não é uma. Então, Eu também acho que não é uma ¿cómo está, doctor? conduta. Eu ¿Qué acho que é tal? uma conduta Sí, correta mesmo. doctor. Diego, Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Diego, Estoy en la defensa, porque puede desligar su micrófono. Horrible. Pureza. Más bien el olor nomás. Es que es una anemia, doc. Estómago. Pode bloquear o microfone do Diego, por favor. Se alguém puder aí se a Caroline puder. Sí. Caroline. Perfeito. Pode passar o terceiro caso, por favor, Então vamos lá. Bruna. O terceiro caso, agora a gente está falando de uma mulher médica de 52 anos, zero também. É, essa paciente, diferente dos anteriores, ela chama atenção na história dela a presença de tabagismo ativo, né, o hábito de tabagismo ativo. E ela tinha uma epigastralgia inespecífica, e na investigação dessa epigastralgia, ela fez alguns exames, uma ecoendoscopia, que foi normal, e um ultrassom de abdômen. E nesse ultrassom de abdômen foi visto um cisto de pâncreas. A partir daí, ela realizou uma ressonância magnética como complementação propedêutica, e essa ressonância ela realmente confirmou a presença desse cisto, era um cisto no corpo do pâncreas, mais ou menos em torno de 1 centímetro, e surgiram duas hipóteses principais a partir dos achados radiográficos. A primeira seria também, novamente, um IPMN de ducto secundário, ou a possibilidade de ser um tumor neuroendócrino cístico do pâncreas. Os exames laboratoriais dessa paciente também eram todos normais, nada que chamasse atenção. E aqui estão as imagens da ressonância magnética. Mais uma vez, se a doutora Susan quiser comentar. Susan, nós só temos essas duas imagens dessa paciente, tá? Então, uma imagem, a primeira, uma sequência ponderada em T2, o liquidinho branco na face anterior da cauda, uma parede um pouco mais espessa. Quantos anos tem? É mulher, né? 52, mulher, 52 anos. E no pós-contraste tem um realce aí ao redor da lesão. Bom, eu aqui já nem acho que é IPMN, né? Aqui, para mim, é uma neoplasia mucinosa versus um TNE cístico, tá? Então, aqui nem IPMN entraria na minha propedêutica diagnóstica. Você acha que seria um cisto mucinoso versus um tumor neuroendócrino? Isso, Perfeito, um cisto Susan, mucinoso perfeito. versus um tumor neuroendócrino, a parede espessa, meio irregularzinha, com realce. Aqui são essas duas. Se eu tenderia mais para uma do que para outra, não. Aqui 50-50, biópsia de fragmento, mas não estou esperando IPMN, não estou. Edson, Kiko, Jukemura.
Estava pensando em TNE mesmo. Eu vou passar para o próximo slide dos acessos que a gente já adianta a discussão, pode ser? Claro, pode. Então, a gente tem essas características que eu falei, e aí realmente o que já está sendo discutido aqui, qual seria a conduta de vocês diante disso? Primeira possibilidade também, encaminhar esse paciente para cirurgia. A gente tem essa opção também, mais uma vez, o segmento baseado a partir dessa ferramenta de estratificação de risco, da Dutch American Risk, que a gente jogando essa paciente aqui, principalmente, acho que ela se destaca aqui pelo hábito de tabagismo, né? Ela teria um risco estimado em torno de 3% em 3 anos e de 7,38% em 5 anos. E a possibilidade também da realização de uma ependoscopia com aquisição tecidual dessa lesão cística, ou alguma outra opção não listada aqui. Edson? Faria biópsia, sim. Faria biópsia por ecoendoscopia. Perfeito. Jukemura? Susan, queria fazer uma pergunta para você. Você acha que um PET com dotatate galho 68, você acha que poderia fazer o diagnóstico de que é um tumor neuroendócrino? Ah, com certeza. Com certeza. Eu ficaria nessa outra opção também. Se fizer um dotatate, que deve ser uma lesão de baixo, né? Não deve ser um TNE maldito, né? Deve ser um TNE mais baixo. Uhum. Captou, com certeza, né? Poderia. Mas o Juque, se desse positivo, você ficaria só no PET? Ficaria só no PET. TNE. Eu acho que, não sei, a Susan foi 50%, 50%, mas eu achei que era tão hipervascularizado ali a parede, eu fiquei até pensando mais no TNE do que no mucinoso. Não. Mas seria uma outra. Oi? Fazer uma pergunta também, já aproveitando isso aí, é porque eu li há pouco tempo que o PET galho ele tem uma sensibilidade maior que a ecoendoscopia para essas lesões pequenas, menores que 2 centímetros. Eu não sei se isso é verdade. Mas, Bruna, Não, isso é relevante. você sabe qual é o problema, Bruna? É que essas lesões císticas, elas de 1 centímetro, ela tem menos parênquima do que um TNE de 1 centímetro, entendeu? Então, eu não sei se o fato dele ser cístico de 1 centímetro, se ele tem massa suficiente para ter tanta captação do Exatamente. dotatate. O PET galho falha justamente nas lesões císticas para o TNE. Ela tem maior índice de falha para as lesões císticas, né? Mas a parede é bem irregularzinha, né? Sim, é feia a parede. O problema de você falar é hipervascularizada a parede, isso você pode falar quando você tem todas as fases e você olha, na primeira fase já captou. Se a gente tem isso, a gente tem mais um substrato para dar o diagnóstico. Mas em uma única imagem, eu não sei que fase é essa, né? Então, e na ressonância, tudo parece mais vascularizado às vezes do que porque o gadolínio ele deposita, ele fica, né? Ele não vai embora, ele não é lábil como o iodo. Por isso que a gente consegue vê bem. Exato. Isso é um ponto importante, hein, Suza, que você acabou de dizer. Quer dizer, o gadolínio ele impregna, ele fica mais impregnado do que o próprio iodo, né? Isso é uma coisa realmente interessante. Exato. Aliás, Bruna, você sabe que eu vou exteriorizar também uma dúvida minha, que se aqueles valores, 2 centímetros, 1 centímetro, numa lesão cística neuroendócrina são válidos, porque se você for ver a quantidade de tecido numa lesão cística neuroendócrina é bem menor do que numa lesão sólida, né? Não sei, eu não li nada ainda disso. Outro dia até pedi para alguém lá pesquisar para mim. Eu tenho percebido que tem muita coisa para lesão sólida, mas realmente você fala pouco dos tumores neuroendócrinos. Não tem. Eu estava precisando até, Bruna, você podia até ler para mim, ver se consegue descobrir alguma coisa a mais, depois você fala para mim. Talvez isso aconteça, talvez o tumor neuroendócrino cístico tenha maior dificuldade da gente ter literatura, porque ele muitas vezes ele é operado
sem o Pois é. diagnóstico, ou com um diagnóstico alternativo, que não de um TNE cístico. Então, Perfeito. não faz a propedêutica toda do TNE. Suzana, Perfeito. O que vale é o Quer falar alguma tamanho. coisa, Kiko? Então, o que eu ia comentar nós tivemos um caso recente e eu fiz um levantamento, porque uma época se falava que o neuroendócrino cístico poderia ser mais arriscado, mais maligno, com maior probabilidade de evolução. E não tem, não, tá? Tem um trabalho enorme chinês que eu vou mandar para vocês, que realmente não considera a questão de ser cístico uma questão diferente para a condução. Continua sendo os mesmos critérios. Perfeito, perfeito. Ricardo, você quer falar alguma coisa, Ricardo? O que vale é o tamanho do tumor, independente dele ser cístico ou sólido. E uma outra hipótese também que eu poderia colocar é tumor de Fantes, né? Mulher, 50 anos, uma outra hipótese, é um tumor muito pequeno, não dá para você, só com biópsia mesmo, né? Só com amostra histológica para poder definir o que seria nesse caso. É difícil só na Ricardo, imagem radiológica, né? Ainda bem que nós temos um patologista aqui, tá vendo? Ricardo, você sabe que os tumores de Franz, em geral, eles ficam sólidos císticos por causa da necrose, né? Em geral, esses muito pequenos que eu operei, eles são sólidos. Eles não são nem císticos, eles são mais sólidos do que císticos. Não dá tempo para ainda ter a necrose sangrar. Isso mesmo, perfeito. Pode Posso passar, seguir? Bruna. Tá, então vamos Pode lá. passar. Então foi feita uma equindoscopia, e as imagens da equindoscopia chamam atenção para a gente. Tem esse espessamento aqui na parede que a gente consegue ver nessa imagem superior. E durante o realizado exame, né, a gente levantou a possibilidade de talvez ser um cistoadenoma seroso. Essa hipótese surgiu principalmente porque houve um sangramento na hora da punção. É um sangramento sem repercussão, mas a gente consegue ver isso aqui na última imagem. E a análise histopatológica com imunistoquímica mostrou, na verdade, tratar realmente do que a gente suspeitava desde o começo, que é um tumor neuroendócrino cístico grau 1, e aí o Dr. Filadelfo acho que pode comentar melhor as imagens. Filadélfio, quer comentar alguma coisa, dessa Eu achei imagem, por favor? interessante a preocupação de vocês com o cistoadenoma seroso, que os dois costumam confundir na ecoendoscopia, né? E a apresentação histológica, vocês veem que ele faz quase que um arranjo microcístico, né? Um arranjo linear, quase esboçando um microcisto mesmo, né? Que é como se apresenta frequentemente o cistoadenoma seroso nas biópsias ecoguiadas, né? Você tem que imaginar que a microhistologia não vai trazer para você o que está lá no livro, bonitinho, né? O cistoadenoma seroso bonito, o neuroendócrino sólido, organoide, com sinusoides, nem sempre isso é visto. Então, esse arranjo simulando um cistadenoma seroso, em ambiente cístico, né? Quer dizer, quando você olha a imuno, todo o entorno mostra, é um entorno esteocitário, macrofágico, ele está num ambiente cístico, esse neuroendócrino aí. Perfeito. Ricardo, você quer fazer algum comentário? Fica bem à vontade aí, por favor. Beleza. Bom, então, como vocês puderam ver, nós 3 cistos, né? 3 lesões císticas Doutor Celso, e diferentes. Oi, pode falar. falta um slide para Então pode mandar, pode finalizar. mandar. É só para a gente, diante desse caso aí, né? Então a gente já tem um diagnóstico, e aí a pergunta de qual seria a conduta, Perfeito. se a gente operaria esse paciente ou se a gente continuaria um segmento expectante. Alguém operaria, alguém faria, isso é importante. É uma paciente, é médica, 52 anos. Juquemura, estou querendo saber o que é que você faria com essa mulher. A parte Celso, médica é importante. Celso, Oi, não, você não quem está falando? comentaram a relação com o ducto pancreático aí, como é que está? Também era bem longe, não era próximo do ducto pancreático, tá? É uma lesão que estava aproximadamente, mas não era tão periférica quanto a anterior, né? Aquele outro pequeno tumor neuroendócrino que a gente viu, que era bem praticamente exofítico, mas era bem, não tinha.
não tinha comunicação com o ducto pancreático, não tinha nem compressão, nem estava muito próximo do ducto pancreático principal. Eu acompanharia, Celso, eu acompanharia. Edson? Também. Acho muito pequena, né? E o neuroendócrino cístico é menos agressivo, né? Menos necessária a cirurgia do que o sólido. Agora, ela é médica, né? Provavelmente ela vai querer ser operada. Kiko? Eu acho que você está na área cinzenta, né? Eu acho que não está errado, até porque é uma enucleação, me parece uma cirurgia bem tranquila, né? Agora, eu acho que você tem que discutir com o doente. Não dá para falar que está errado enuclear, como não está errado acompanhar. Eu acho que você tem que ser honesto com o doente e colocar para ela, olha, é uma cirurgia menor, mas pâncreas é pâncreas, tem as suas complicações, ou acompanhamento. Eu não vejo outra saída senão uma conversa honesta com o doente, com dados e coisa. Se ela me perguntar o que você acha, eu não enuclearia agora, não. Eu aguardaria, esperaria um ano, ver como é que ela passa, mas muitas vezes é o que o Edson falou, esses pacientes começam a ficar muito angustiados, começam a ficar, e aí acabam até meio que não induzindo, mas tendo a opção de fazer a cirurgia, que eu também não acho que esteja errado, hein? Perfeito. Essa paciente optou por acompanhar também, mais uma daquelas que a gente está acompanhando, tumor neuroendócrino, né? Hoje a gente tem mais de uma dúzia de pacientes que a gente vem acompanhando essas lesões e realmente elas têm uma evolução muito lenta mesmo. Bom, então como vocês tiveram a oportunidade de ver, né, foram três lesões císticas pequenas, não foram grandes, mostrando que a aquisição tecidual é possível e você consegue fazer esse diagnóstico, né? Ou seja, fazer um diagnóstico histológico de certeza. Então a Bruna agora vai apresentar um trabalho que a gente está mandando para publicação, já está na fase de correção, tá? Então ela vai apresentar bem rápido, tá, Bruna, para a gente apresentar, para a gente não passar muito do horário, que a gente tem mais uns 10, 15 minutos, então por favor, fica bem à vontade aí. Tá bom. Então, gente, esse trabalho, como o Dr. Celso já antecipou, ele procurou avaliar a utilidade na aquisição tecidual, né, de lesões císticas por ecoendoscopia com punção para análise histológica. Então, a gente sabe que as lesões císticas do pâncreas, elas têm aumentado a incidência, né? E a maioria das vezes acontece como achado acidental, podendo ser encontrado em até 18% dos exames de ressonância magnética. Dessas lesões que são encontradas, de 15% a 45% vão ter um potencial maligno. Quando a gente individualiza esses dados para neoplasia mucinosa, a gente vê uma porcentagem de 10% a 40%, com risco de malignização estimado em torno de 0,01% por ano. Então, torna-se muito importante a gente determinar quais lesões têm potencial maligno e quais lesões teriam potencial benigno. E a ecoendoscopia ela tem um papel importante nessa diferenciação, principalmente exatamente porque permite a coleta de material para análise histopatológica. Então, os primeiros dispositivos que permitiram essa coleta de material foram as agulhas FNA. Elas viabilizam uma avaliação citológica, entretanto, a gente vê uma falha, né, um déficit, quando a gente busca tecido para análise histológica, tanto em qualidade quanto quantidade. E, muitas vezes, também demanda a necessidade de um patologista presente na sala para a realização do Rapid Onset Evaluation. E aí, diante disso, né, visando suplantar essas carências, essas deficiências da FNA, em 2019 a CUC lançou a Procor 20, que é um dispositivo menos rígido e mais maleável, e com isso permite uma amplitude maior de movimentos. Além disso, essa agulha ela tem uma abertura lateral que permite a coleta de amostras com uma taxa de aquisição tecidual em torno aí de 90%. Isso para lesões sólidas. Então, os resultados são bem favoráveis na utilização dessa agulha para avaliação das lesões sólidas. E aí fica a dúvida, a questão é qual seria o desempenho desse dispositivo, né, na avaliação e no manejo das lesões císticas. Então, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar a acurácia dessa dessa agulha, na diferenciação entre neoplasias mucinosas e neoplasias não mucinosas. Então, quando a gente está diante de um cisto, por exemplo, como esse que a gente vê na imagem, né, se a gente determinar se é uma neoplasia mucinosa ou não mucinosa, e principalmente na determinação de benignidade ou malignidade dessas lesões.
Também foi avaliado nesse trabalho o sucesso técnico dos procedimentos e os eventos adversos associados, principalmente sangramento, pancreatite aguda, perfuração e infecção. Então, foi realizado um estudo observacional retrospectivo entre junho de 2017 e dezembro de 2021. Foram incluídos pacientes, independentemente da idade, qualquer paciente que tivesse lesão cística no pâncreas, identificado por ressonância ou tomografia e com dúvida diagnóstica. Dentre esse grupo de pacientes, foi encaminhado para a realização da ecoendoscopia com punção aqueles pacientes que tiveram, durante o segmento, um crescimento dessa lesão maior do que 5 milímetros no intervalo de 2 anos, pacientes que tinham elevação do CA19-9, pacientes com histórico de neoplasia de pâncreas na família e pacientes que tinham episódios de pancreatite aguda. Foram excluídos aqueles pacientes sabidamente portadores de distúrbio de coagulação. Todos os pacientes foram submetidos a procedimentos de ecoendoscopia, realizado com endoscópios lineares da Fuji, e a agulha de todas as funções foi essa agulha Procor 20. As lesões da cabeça e do processo ensinado foram biopsiadas preferencialmente via transduodenal e as lesões de corpo e cauda via transgástrica. O que é o método racional e o que foi feito, né? Então, basicamente, preconiza-se a aspiração de todo o conteúdo do cisto, né? Principalmente para evitar infecção. E a gente consegue ver aqui bem nessa imagem que essa agulha ela tem essa abertura lateral, então permite a coleta de material da parede. Isso melhora consideravelmente, né, principalmente a qualidade da amostra. Todas as lesões que tinham componentes sólidos também foi direcionada a punção desses componentes por essa agulha. O material obtido foi colocado em formol a 10% e foi feito também a análise bioquímica com CEA e amilase e glicose. E aqui tem um pouquinho dos achados. Eu não sei se o Dr. Flávio gostaria de comentar as imagens, que são as Bem imagens rápido, dele. Frida, se você quiser comentar alguma coisa, são achados de agulhas da Procor, né? Que o Filadélfio mandou para a gente esses achados aí. Então, se você quiser comentar rapidamente, eu agradeço. É extremamente raro a gente encontrar um adenocarcinoma ductal bem diferenciado. Isso não quer dizer agressividade ou não. Só uma apresentação bem diferenciada, onde ele consegue fazer um elemento glandular evidente, né? A imensa maioria das vezes é um grau 2, né? Com microtúbulos e sempre vocês veem com essa desmoplasia aqui. De novo, a importância da microhistologia para a relação parênquima e glândula, né? E, claro, o adenocarcinoma anaplásico, um pouco diferenciado, que pode ter grandes células osteoclásticas ou não, são duas variáveis, né? E, eventualmente, né? Acho que a gente achou esse caso aqui, que ele apresentava área cística, né? Que é quase todo vaso, né? E, evento, e a imunistoquímica marcando elementos epiteliais com a citoqueratina em volta de vaso. Então, Pode rapidamente passar. é isso. Pode Vou passar passar. o outro. Bom, Fila, tá falando a também? neoplasia cística mucinosa com estroma ovariano é uma coisa bem interessante com essa agulha que a Bruna mostrou, porque você coleta elementos da parede. Quer dizer, no IPMN a gente praticamente não vamos ter elementos murais, né? Então, quando a gente vê um epitélio cilíndrico sobreposto a uma área estromal, com esse padrão de célula alongada, praticamente certeza de ser um estroma ovariano, e aí você faz imunistoquímica, vai marcar receptor de estrógeno, progesterona, CD10, inibina, certo? Vimentina, e aí você faz o diagnóstico de neoplasia cística mucinosa com estroma ovariano. Né? Aqui. Fala. Não, eu só queria chamar a atenção aqui nessa imagem que a gente consegue ver o calibre, a quantidade de tecido coletado pela agulha nessa imagem aqui. Tem a medida? Não, não tem. Entendo. Tá bom. É uma medida digital, em torno de 0,2 a 0,5 milímetros, né? A espessura da agulha, aí, né? Uma espessura desse corte digital. Às vezes, felizmente, acontece isso daí, né?
na figura B, você consegue ver os microvacúolos supranucleares, né, do cistadenoma seroso. Na figura C, os microcistos inseridos no core fibroso, né? E às vezes esse estroma é mixoide, né? Às vezes a gente consegue encontrar isso também, tá bom? Na próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Olha, nas lesões mucinosas, principalmente PMN, os resultados assim, histológicos têm sido bem surpreendentes, assim, né? Essa positividade de morfologia papilar, muitas vezes, ajuda muito, né? Então, para um padrão gástrico, para o bílio pancreático, para o intestinal, muito raro, né? E o oncocítico mais raro ainda, né? E geralmente o oncocítico ele está composto, né? É difícil você pegar um oncocítico puro, né? Esse citoplasma bem eosinofílico aí, né? Pode Tem ir. mais? Tem mais, tem mais. Bom. Isso daí é um IPMN que apresentava espessamento do tecido adjacente, né? De novo, olha só, a agulha pega um componente praticamente não invasivo, mas com atipia citoarquitetural, e aí, olha, o P53 elevadíssimo e o KI67 com os hotspots muito densos também, não é? Agora, quando você faz a marcação do CEA e da mucina, volta só um pouquinho, do MOC5, olha, você vê célula epitelial produtora de mucina invadindo o estroma fibroblástico, né? A desmoplasia, né? É coisa que estava difícil de ver só do ponto de vista epitelial, nas imagens de cima, quando você olha a mucina invadindo nitidamente o componente desmoplásico, né? Pronto. Próximo. Tem outra? Tem mais uma. Bom, esse daí acho que foi um trabalho, acho que foi o mais citado da Cytology, não foi isso, Foi. Celso? Foi. Então, o tumor de Francis, ou a neoplasia sólido papilífera, ele na, na microhistologia ele aparece muito bem. Quando a lesão é pequena, já foi dito, é isso mesmo, não tem o componente necrótico, ele é quase exclusivamente sólido. Então, você tem que se basear, esquece o que está escrito no livro, né? Você tem que se basear com essa formação pseudopapilar, às vezes não tão evidente, né? Mas, olha, beta-catenina nuclear e o CD99 em pequenos pontos perinucleares, os DOTs, né? Isso tem, isso tem praticamente fechado o diagnóstico. A icadernina, ela perde a capacidade de membrana também, ela só vai marcar núcleo também, são marcações aberrantes, né? Perfeito. Mas... E agora só o último para finalizar, um tumor neuroendócrino cístico. Ele já comentou só a Já imagem. comentamos, né? Acho que nem precisa comentar esse aí. Pode continuar, Bruna, para mostrar os resultados. Obrigado, Fila, aí pelas suas. Eu quero saber se o Ricardo tem algum comentário, alguma coisa. Perfeito. Então, Bruna. Passar para os resultados. De forma geral, as características demográficas, a gente vê uma leve predominância no sexo feminino, a idade média foi em torno de 60 anos, a maioria dos pacientes não tinham nenhum sintoma e quando havia, a maioria manifestava com dor abdominal. E em relação às características dos cistos, a gente observa que a maior parte deles foi localizada na cabeça ou no processo uncinado. A maior parte dessas lesões eram lesões pequenas, menores que 3 centímetros, mais ou menos metade delas apresentava comunicação com o ducto pancreático principal, e na grande maioria dos casos a gente não via dilatação desse ducto. A análise bioquímica e microcítica mostrou para a gente dosagens de CEA elevadas, que nesse caso foi considerado o valor de 192, ou inconclusivas, entre 5 e 92 na maioria das lesões. A amilase, ela se mostrou elevada, acima de 250, em mais 70% das lesões, sugerindo o diagnóstico de pseudocisto ou neoplasia cística mucinosa.
Bruna, E só uma coisa, Bruna, só uma coisa. Só lembrando que nessa população de 145 pacientes, só foi possível coletar fluido cístico em 57, ou seja, 39,3, que até é menor do que o que a literatura fala, né? Mas porque a gente também puncionou cistos bem pequenos, né? Isso tem que ficar claro. Pode continuar. E as dosagens de glicose ficaram mais ou menos meio a meio, abaixo de 50 foram detectadas em mais ou menos metade dos pacientes. De forma geral, aqui, resumindo, o que a gente vê é uma boa concordância entre a análise histológica secundária, as amostras das punções ecoguiadas, e o resultado final é derivado de espécimes cirúrgicos, ou naqueles pacientes que não foram submetidos ao tratamento cirúrgico, aqueles pacientes que foram acompanhados clinicamente. O método de punção ecoguiada com agulha, ele mostrou uma sensibilidade superior a 92% para diferenciação de lesões mucinosas e lesões não mucinosas, e uma sensibilidade em torno de 92% para a identificação de lesões císticas malignas. A gente vê também que os outros scores, os outros índices foram todos superiores a 90%, e a gente observa aqui principalmente também uma boa concordância entre os examinadores. Então, concluindo, a realização da punção ecoguiada com a agulha Procor 20, ela tem uma acurácia elevada, o sucesso técnico também foi expressivo, ela parece ser segura, a gente achou uma taxa de eventos adversos baixa, em torno aí de 2,7%, e é precisa na determinação do diagnóstico. Entretanto, a gente vê que são necessários, né, estudos mais robustos, multicêntricos, randomizados, controlados e prospectivos para a gente confirmar esses resultados iniciais que a gente encontrou. Agradeço a atenção de vocês. Bom, então agora está aberta a discussão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique bem à vontade, por favor. Edson. Oi, Celso, tudo bom? Oi, Luciana, tudo bem? Tudo, madruguei aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm experiência com a Shark? Ela é igual, porque eu usava a Procor também aí no Brasil, e aqui eles usam a Shark da Boston. É parecida? É parecida, já tive a oportunidade de utilizar, é uma excelente agulha também. O único problema é que para as lesões císticas ela tem 22 gauges. E realmente, se você tiver fluido, você vai ter dificuldade para aspirar o fluido. Aí você teria que usar uma agulha de 19 gauges, ou seja, uma agulha mais grossa, Luciana. Aqui hoje fiz 2 cistos e a gente usou FNA para cisto. Pelo que eu estou entendendo, seria melhor usar a Procor de 20 do que a FNA, né? Do que a gente usou uma de 22, normal. Ele falou, não, O a Filadélfio Shark pode a te gente só usa responder para isso. sólido. Pode, O tranquilo. Filadélfio pode te responder isso. Olha, Legal. todo o nosso início aí, a gente criou microhistologia com agulha fina. A gente não fez citologia. Agora, continua, são poucos os serviços que estão usando agulha FNB, né? Então, e sai diagnóstico também, viu? Não vá se limitar por conta do material que você tem à sua disposição, não. Aqui eles usam FNB só para sólido, e para cisto estão usando a FNA. Eu não sei se eles têm a Procor aqui. Eu acho que eles usam mais Boston aqui também. A única sugestão que eu faço é, eventualmente, o Celso pode me corrigir, mas fazer alguma passagem a mais para obter mais cordas da parede do cisto. Tá. O que você Aquele acha, Celso? finalzinho, né? Fazer uns movimentos para pegar a parede. Porque aí você tem que vão pegando as cordinhas do cisto, não é? Também não tem o Filadélfia aqui, né? Não, o pessoal tá muito bom nisso já. Legal. E outra coisa, vocês têm visto aumento de lesões císticas com uso, porque aqui também está uma febre de uso de Ozempic para emagrecer. Vocês têm visto uma Essa é uma relação? outra discussão, Luciana, essa é uma outra discussão. Tá. Acho que infelizmente agora não cabe, mas Tá essa é uma bom. outra discussão. Legal, obrigada. Nada, que é isso, Luciano. Edson, quer fazer algum comentário?
Juquemur, algum comentário? O Eu próprio... quero parabenizar pelos casos aí, pela discussão, pelo sucesso da obtenção de material e da análise histológica. E foi uma apresentação muito boa, Celso. Parabéns. Parabéns, Bruna. Bela apresentação. E vamos usar a agulha aí, né? O que é engraçado é que a gente vê trabalhos de ecoendoscopia, eles põem ecoendoscopia / FNA. Isso você pode ser que nesses trabalhos lá dentro tenha o uso da COR ou é sempre Não. FNA? FNA é FNA e eles fazem citologia, coisa que nós não fazemos. Nós não fazemos, eu falo isso há muitos anos. Nós não fazemos citologia, nós fazemos formalização. A gente formaliza o material como biópsia endoscópica mesmo. Perfeito. Marcelo, você ligou a câmera? Aqui na Unifesp a gente faz citologia. Perfeito. E por exemplo, uma pergunta, Ricardo, quais são suas dificuldades em relação à citologia? Não estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. O nosso material muitas vezes é mínimo, né? O melhor é você tirar pedaços de tecido. Mas a citologia a gente tem feito. Nós temos aqui na Unifesp um serviço grande de citologia. Então a gente faz citocentrifugário e faz imuno. Tem dado diagnóstico, mas a limitação é maior do que você ter realmente fragmentos de tecido. A gente aproveita tudo. Normalmente a gente faz a citologia e faz quando tem material, faz o corte histológico. Perfeito. Marcelo. Mas dá para fazer, viu? Dá para fazer. Pelo menos para diferenciar neuroendócrino, você consegue. Ô Celso, parabéns pela apresentação aí. Fiquei aqui. É sempre muito difícil conduzir esses casos, né? Na prática é totalmente diferente. Eu queria só aproveitar, eu sei que é um pouquinho fora da discussão, mas você apresentou 2 ou 3 casos aí em que a gente discute sempre qual a conduta no small, no tumor pancreático neuroendócrino pequeno, né? Menor do que 1/5, menor do que 1/6, e a discussão é sempre nesse sentido. Não, vamos esperar e não fazer nada, cria uma angústia enorme para o paciente, ou vamos ressecar e é uma cirurgia muito grande. Eu queria que você, eu sei que você lê muito sobre isso, cada vez mais tem se discutido a indicação de terapias locais ablativas no pâncreas, que é uma coisa que a gente sempre teve uma aversão muito grande, mas que talvez, eu imagino que será para frente o caminho para essas lesões que são indolentes, muito pequenas, que a gente olha e fala assim, não quero operar porque é muito indolente, é uma cirurgia muito grande, mas também você fica incomodado de não fazer nada. Então, o que você tem, se alguém tem alguma experiência com terapia ablativa local por ecoendoscopia ou percutânea, para estes casos que você mostrou aí, alguns neuroendócrinos pequenos. Muito obrigado pela pergunta, Marcelo. Acho que é uma pergunta extremamente interessante e eu vou te dizer, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que a terapia para essas lesões pequenas, quer sejam elas císticas ou sólidas, vai ser a terapia ablativa. Não tem, eu acho que nós estamos num caminho, estamos subindo uma íngreme parede, mas nós estamos subindo pouco a pouco. Então, por exemplo, hoje a gente já tem uma segurança muito grande em relação à aquisição tecidual, onde a gente consegue um KI67 que bate com o procedimento operatório, né? A gente já vê, por exemplo, eu mesmo tenho no consultório hoje pelo menos 1 dúzia de pacientes que eu tenho acompanhado. E com tranquilidade. Alguns deles médicos, alguns engenheiros, outros. Mas é óbvio que quanto melhor a cultura desse paciente, muito mais fácil é para você explicar para esses pacientes, não criando essa angústia. Não criando essa angústia. Isso tem que ficar claro. Porque se você criar angústia, é que nem lesão cística de pâncreas que você não tem o diagnóstico. Criou angústia, ela vai querer fazer o diagnóstico de qualquer jeito. Então, a minha experiência pessoal, que eu acho que é uma experiência bem razoável em relação à clínica, é exatamente essa. Eu atendo os pacientes, agora eu acho que não vai demorar muito. Eu, por exemplo, eu só estou esperando equipamento para indicar para esses pacientes a terapia ablativa com a radiofrequência ecoguiada. Eu já tive a oportunidade de fazer isso em câncer de pâncreas, realmente os resultados são muito bons para câncer de pâncreas,
sem os problemas da eletroporação, por exemplo, cirúrgica, né? Que é um procedimento extremamente gigante, né? Gigantesco em relação a isso. Eu sei que você até gosta, até, né, em relação a isso, mas eu acho que é um procedimento que não vai ter jeito. É um procedimento fácil, que tem um baixo índice de complicações, né? Ou seja, a taxa de eventos adversos é muito pequena e não vai ter jeito. Eu estou apenas aguardando o momento de dizer que a conduta é exatamente essa, ou seja, a radiofrequência. Eu também acho que o caminho vai ser esse, ou por radiofrequência ou eletroporação. Eu estou com um paciente agora, essa semana, que tem um PINET de 0,9 centímetros, um grau 1, biopsiado, e é muito difícil você com um paciente muito diferenciado e que ele fala, olha, eu quero ir em qualquer lugar do mundo, mas eu não vou ficar sossegado em só ficar observando essa lesão. E ele já sabe que tem uma porcentagem, porque ele já leu tudo, de que tem uma porcentagem desses tumores neuroendócrinos que tem acometimento linfonodal a longo prazo. Pequeno, mas que existe. Quando você quiser, podemos fazer a radiofrequência nele. Tendo um cirurgião do lado, fica tudo mais fácil. Parabéns pela apresentação. Muito Obrigado, obrigado. Alguém tem mais algum comentário? Professora Ademar, acho que é isso que a gente tinha para apresentar. Oi. Não sei se o Ricardo quer falar. Ricardo, você quer falar mais alguma coisa? Não. Doutora Ademar, fica bem à vontade. Eu acho que a nossa apresentação é a respeito disso, né? Mostrar para a comunidade que a ecoendoscopia com punção e com avaliação histológica é possível nessas lesões císticas, né? Lembrando também que esse é um dos primeiros trabalhos que fala sobre isso. A gente só vê casos relatados na literatura e essa é uma casuística realmente bem grande que a gente tem, que a gente vem se dedicando há algum tempo. Então, cumprimentar a apresentação, eu há muitos anos venho comentando sobre a importância de você ter o diagnóstico nas lesões pancreáticas, né? Sempre que, mesmo aí nas nossas reuniões, eu sempre defendi essa posição e você não opera uma lesão gástrica sem a biópsia, não opera uma lesão de colo sem a biópsia. Então, você tem a ferramenta, tem que ser feito, né? Eu acho que é extremamente importante para orientar a conduta. E cumprimentá-los. E lembrar do adiantado da hora aí, que nós já estamos todos meio famintos aqui. E Com parabéns certeza. para você, para a Bruna, pela apresentação. Tá bom? Muito obrigado, muito Obrigado a obrigado. todos. Boa noite, hein? Obrigado pela atenção. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Tchau. Obrigado, Suzana. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Parabéns aí.